Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não fundou a igreja em Colosso. Aliás, foi a única carta que ele escreveu sem conhecer a igreja. E ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, quando ele escreveu essa carta. Ele tinha o propósito de elogiar com o intuito de encorajar os crentes daquela cidade, mas também alertar para o perigo de heresias que estavam surgindo no meio do povo. E ele fala nesse versículo a respeito de que não cessava de orar. Qual tem sido o nosso objetivo quando nós oramos ao Senhor? Por esse versículo a gente vê que a gente tem que estabelecer uma prioridade, que é conhecimento da vontade de Deus, utilizando como instrumentos a sabedoria e o entendimento espiritual. Mas também a gente vê que nós podemos incluir pessoas que não conhecemos nas nossas orações. Paulo não conhecia aquele povo. Ele estava escrevendo uma carta de acordo com o que ele ouviu a respeito deles. E ele não parava de orar por aquele povo que estava em Colosso, que mostra uma terceira coisa que nós devemos ter em nossas orações. Elas devem ser incessantes. Não devemos desistir dos nossos propósitos de oração, quando oramos muitas vezes pela conversão de uma pessoa, porque somente Deus pode realizar isso, pelo nosso convencimento nós não podemos, mas Deus pode. Muitas vezes a gente deixa de orar no decorrer do tempo. Vamos ter orações incessantes em favor dos outros, mas também a nossa oração deve ser ousada, porque ele orou pelo pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. E quando a gente fala conhecimento da vontade de Deus, eu queria te questionar, será que a minha e a tua oração, a gente mais pede ou a gente mais ouve Deus falar? Será que nós mais falamos ou nós escutamos também? Será que a gente tenta mudar a vontade de Deus ou pedimos que ela realmente seja feita em nós? Realmente são perguntas que eu quero que você reflita, porque o nosso objetivo principal deve ser conhecer esse Deus e fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a nossa, sempre. Mas como eu disse, ele utiliza de dois instrumentos, a sabedoria e o entendimento espiritual. Sabedoria a gente pode definir como olhar para a vida com os olhos que Deus quer, ter as suas prioridades. Né? A sabedoria do mundo, a gente sabe que nos afasta de Deus, porque ela privilegia o homem, exalta o homem e não glorifica a Deus. Que nós possamos ter essa sabedoria, que é bem diferente de cultura. A gente sabe que tem muita gente extremamente culta, que não é sábia no viver, mas pessoas que são incultas têm extrema sabedoria para viver. E é essa sabedoria que nós devemos buscar em Deus. Mas também ele fala de entendimento espiritual. E a gente pode entender que entendimento espiritual é a aplicação dessa sabedoria no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É ter a capacidade de distinguir o bem do mal, que somente em Deus podemos fazer isso. É ver a índole das coisas antes que elas se revelem. E é justamente viver de maneira com que o Senhor controle toda a nossa vida, todo o nosso entendimento. Por isso, eu gostaria que você orasse comigo nesse momento, que a gente buscasse que a nossa oração seja voltada para conhecer a vontade de Deus, buscar a sua sabedoria e todo entendimento espiritual que somente o Senhor pode nos conceder. Vamos orar? Pai, colocamos as nossas vidas na Tua presença, para que o Senhor, pela Sua graça e misericórdia, esteja nos dando
sabedoria e entendimento espiritual para viver nesse mundo em que estamos. Que o nosso desejo seja sempre buscar o pleno conhecimento da Tua vontade, que o Senhor sempre prevaleça sobre a nossa. Oramos em nome de Jesus. Amém.